Reconheça que a raiva é uma emoção destrutiva e que causa dano a você mesmo. A raiva ferve o sangue, destrói o juízo e impede que se discerne o justo do injusto. Essa citação destaca como a raiva tem efeitos prejudiciais sobre o corpo, mente e juízo de valores da pessoa. Sêneca explica que, ao ferver o sangue, a raiva gera efeitos físicos deletérios no organismo. Ao destruir o juízo, ela nos impede de ponderar sabiamente sobre uma situação, e ao impedir o discernimento entre certo e errado, pode nos levar a atitudes injustas. Portanto, a compreensão dos danos amplos da raiva é essencial para motivarmos o autocontrole. Deixar-se levar por essa emoção destrutiva só trará consequências negativas para nós mesmos e para os que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar nos prejuízos que a raiva traz no seu dia a dia? Ela te faz perder a paciência com os outros rapidamente, prejudicando seus relacionamentos. Ela consome sua energia com pensamentos negativos, em vez de motivá-lo. Ela pode até mesmo afetar sua saúde, elevando a pressão e o estresse. Além disso, quantas vezes a raiva já o levou a dizer ou fazer coisas das quais se arrependeu depois? A raiva é um veneno que vai destruindo você por dentro. Ela apenas piora qualquer situação, nunca resolve. Na próxima vez que você se irritar, lembre-se disso e faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: vale a pena me prejudicar dessa forma? Com calma e autocontrole, você pode enfrentar quaisquer desafios sem se deixar dominar por essa emoção nociva. Lembre-se sempre que a raiva fere muito mais a você do que aos outros. Não dê esse poder a ela. 2. Pare de reagir imediatamente à provocação. Respire fundo e não haja por impulso. Sêneca dizia: a ira surge com mais facilidade quando a mente está vazia e sem ocupação. Portanto, quando provocado, não responda de pronto. Faça uma pausa, observe a respiração e ocupe a mente com pensamentos mais elevados. Ele ainda aconselhava: deves habituar-te a adiar toda decisão e ação quando estiveres colérico. Então, antes de qualquer reação, respire, reflita, esfrie a cabeça. Por exemplo, se um motorista buzina e grita no trânsito, evite partir para a briga. Em vez disso, respire fundo, fique calmo e siga seu caminho. Não seja arrastado para baixo pela raiva alheia. Com paciência e controle, podemos superar o impulso inicial de revidar a uma provocação. Portanto, às primeiras faíscas da raiva, pare e respire. Sua resposta virá na hora certa. A raiva sempre se inicia por algo pequeno, mas cresce à medida que a alimentamos. Essa citação vem do livro O Índio da Ira e ressalta como a raiva se intensifica quando cedemos a ela. Sêneca explica que, no início, a irritação é apenas uma faísca, um incômodo pequeno. Porém, quando nos rendemos à emoção e a alimentamos com pensamentos negativos, ela vai crescendo e dominando a mente e as ações. Portanto, é essencial aprender a controlar a raiva já nos primeiros sinais, não dando brecha para que ela se fortaleça. Resistindo aos impulsos iniciais e acalmando a mente, podemos impedir que a irritação momentânea se transforme em um incêndio fora de controle. Essa perspicaz observação de Sêneca serve de alerta para agirmos com sabedoria diante das primeiras faíscas de raiva, antes que elas se transformem em um fogo destruidor. 3. Analise a situação e as causas profundas da raiva antes de responder. Amigo, da próxima vez que alguém ou alguma situação te irritarem, faça o seguinte: pare por um instante e reflita. Pergunte a si mesmo o que realmente causou aquela raiva que está sentindo. Foi apenas o comentário dessa pessoa? Ou será que alguma inquietação sua por trás foi tocada também? E será que não está projetando alguma insatisfação sua no outro? Às vezes descobrimos que nossa raiva vem mais de frustrações internas do que propriamente do que o outro fez ou falou. Portanto, analise o contexto mais amplo antes de responder com irritação. Faça essa autoanálise rápida toda vez que a raiva surgir. Você evitará reações exageradas e poderá discernir a melhor forma de resolver a situação.
Conhecendo as raízes, ficamos mais capacitados a modular nossas emoções com inteligência. Lembre-se, como dizia Sêneca, a origem da irritação quase sempre está mais em nós do que naquele que provocou nosso descontentamento inicial. Cultivar a paciência e a compreensão para controlar a raiva. Controlar nossas emoções, especialmente a raiva, é essencial para vivermos uma vida tranquila e equilibrada. Como diz Sêneca em seu tratado sobre a ira, a raiva cega o homem. Uma vez despertada, ela se precipita para frente sem se importar onde a violência pode cair. Portanto, é vital cultivarmos a paciência e a compreensão. Muitas vezes, nossa raiva surge de expectativas frustradas ou incompreensão dos outros. Ao invés de reagirmos impulsivamente, devemos fazer uma pausa, respirar fundo e tentar olhar a situação por outra perspectiva. Lembre-se, a raiva geralmente causa mais danos a nós mesmos do que aos outros. Pratique a empatia, busque entender o contexto e as motivações alheias antes de julgar. Tenha compaixão por aqueles que erram, assim como gostaria que tivessem com você. Foque sua energia em soluções positivas, não em culpabilidade. Com calma e sabedoria, até conflitos difíceis podem se transformar em oportunidades de crescimento mútuo. Não se deixe dominar pela ira, meu caro. Ela não constrói nada. Cultive a paz interior e leve mais gentileza ao mundo. Imagine que você está dirigindo para o trabalho e um outro motorista faz uma manobra perigosa e acaba te fechando no trânsito. A reação natural pode ser buzinar, xingar e até fazer gestos obscenos para descontar sua raiva naquele momento. Porém, ao invés de agir por impulso, tente respirar fundo e pensar na situação com mais calma. Talvez o outro motorista esteja apenas distraído ou com pressa para algum compromisso urgente. Embora isso não justifique a manobra arriscada, pode ajudar a entender que não foi uma ação com intenção de te provocar. Lembre-se que demonstrar raiva no trânsito dificilmente vai resolver a situação. Pelo contrário, pode criar uma escalada de agressividade desnecessária. Foque sua energia em seguir viagem da forma mais segura possível. Não deixe que aquele episódio estrague seu dia. Pratique paciência e compreensão. Cultivar essa mentalidade no dia a dia pode evitar muitos desentendimentos e conflitos desnecessários. Ajuda a encontrar soluções mais positivas, mesmo em situações frustrantes. É uma habilidade que deve ser praticada continuamente. 5. Não tome decisões importantes sob raiva. Tomar decisões sob o calor da raiva raramente traz bons resultados. A ira limita nossa capacidade de pensar com clareza e nos cega para opções mais razoáveis. Como disse Sêneca, a mente perturbada não pode julgar corretamente. Portanto, quando estiver furioso, evite decidir algo que tenha consequências sérias para você ou outros. Espere a raiva passar para avaliar a situação com calma e equilíbrio. Por exemplo, se seu chefe o critica injustamente no trabalho, controle a vontade de responder de forma ríspida e impensada. Isso pode piorar as coisas. Respire fundo, pense bem e responda de forma diplomática outro dia. Sua carreira agradecerá. Lembre-se, decisões tomadas sob ira geralmente trazem arrependimento. Seja paciente e sábio. A melhor solução virá na hora certa. 6. Identifique seus gatilhos e os evite. Conhecer quais situações e pessoas mais frequentemente desencadeiam nossa raiva é fundamental para preveni-la. Cada um de nós tem gatilhos específicos que podem despertar emoções negativas se não estivermos atentos. Por exemplo, discutir política com aquele tio teimoso que insiste em provocar durante as reuniões familiares pode evitar muitos desentendimentos e conflitos desnecessários. Ajuda a encontrar soluções mais positivas, mesmo em situações frustrantes. É uma habilidade que deve ser praticada continuamente. 7. Não tome decisões importantes sob raiva. Tomar decisões sob o calor da raiva raramente traz bons resultados. Claro que nem tudo está sob nosso controle, mas reduzir a exposição aos gatilhos já ajuda a prevenir reações explosivas. Se não puder evitá-los completamente,
Prepare-se mentalmente antes de se expor a eles. Lembre-se dos ensinamentos de Sêneca e foque em manter a calma e o autocontrole. Essa reflexão prévia faz toda a diferença. A melhor forma de nos proteger e conter a ira é evitando propositalmente as causas e ocasiões que tendem a suscitá-la. Essa citação enfatiza a ideia de que reconhecer quais situações ou pessoas frequentemente desencadeiam nossa raiva pode nos ajudar a prevenir reações explosivas, evitando exposição desnecessária a esses gatilhos. Sêneca destaca a importância da autorreflexão e autoconsciência para identificar nossos próprios pontos fracos em relação à raiva. Ao entendermos o que pode facilmente tirar nosso equilíbrio, desenvolver melhor autocontrole. A citação transmite a sabedoria de Sêneca em reconhecer que, embora não controlemos todas as circunstâncias, temos poder sobre como nos expomos e respondemos a elas. Evitar gatilhos conhecidos é uma estratégia sábia para domar a ira. 8. Use a razão para vencer as emoções. Por mais intensa que seja a raiva, temos o poder da razão ao nosso lado para superá-la. Como disse Sêneca, a razão pode combater a natureza. Aplicar o raciocínio lógico nos permite transcender as emoções negativas. Quando você se sentir invadido pela ira, faça perguntas racionais para acalmar os ânimos. Esta reação fará algum bem? Há outra perspectiva a se considerar? As consequências valem o descontrole? Frequentemente a resposta será não. Claro, a raiva nem sempre pode ser evitada. Porém, a capacidade humana de pensar logicamente pode domá-la antes que vire uma explosão prejudicial. Não somos escravos dos nossos impulsos se usarmos a razão. Portanto, meu caro leitor, quando a situação pedir, lembre-se de respirar fundo e apelar para o seu melhor lado racional. Ele tem recursos para vencer as batalhas emocionais, por mais árduas que pareçam. 9. Pratique a introspecção e o autoconhecimento. Mergulhar em nossa consciência e estudar nossos padrões de pensamento e emoção é um exercício poderoso para domar a ira. Como afirma Sêneca, é indispensável que nos conheçamos a nós mesmos. Dedique tempo à introspecção e identifique quais crenças e valores estão por trás de seus momentos de raiva. Muitas vezes, descobriremos inseguranças e ideias distorcidas que precisam ser trabalhadas. Cultivar o autoconhecimento também nos torna mais hábeis em identificar os primeiros sinais de irritação e agir para acalmá-los antes que saiam do controle. Passamos a compreender nossos pontos fracos e como gerenciá-los. Portanto, meu caro, reserve momentos do seu dia para olhar dentro de você. Essa prática meditativa, se consistente, trará mais serenidade e controle perante as tormentas da vida. Conheça-se e libertar-se-á. Se quiseres ser senhor de ti mesmo e da tua raiva, deves investigar a causa disso, discernir a verdade e julgar se é justo entregar-te a essa emoção. Essa citação destaca a ideia de Sêneca de que precisamos olhar dentro de nós mesmos para entender as raízes e causas de nossa ira, a fim de podermos ganhar controle sobre essa emoção. Ao sugerir que investiguemos a causa, discernamos a verdade e julguemos se é justo entregar-nos à raiva, Sêneca defende a necessidade de autocrítica, introspecção e autoconhecimento para regular nossas reações emocionais. A citação transmite a visão de Sêneca de que compreender nossos padrões internos é chave para não sermos dominados por emoções como a ira, mas, ao contrário, sermos senhores de nós mesmos. Um convite à reflexão interna para cultivar o autocontrole. 10. Cultive sua resiliência emocional. Fortaleça sua capacidade de recuperação e adaptação diante de adversidades. Isso o ajudará a controlar a raiva, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se que a vida sempre trará desafios e frustrações. É normal e saudável sentir raiva às vezes. Porém, como ensina Sêneca, a pessoa sábia amolda-se às circunstâncias. Ao invés de reagir impulsivamente quando provocado,
Veja as dificuldades como oportunidades para crescer emocionalmente. Foque em soluções práticas e tenha fé que esta também passará. Quanto mais desenvolvermos nossa resiliência, mais controlados e serenos nos manteremos. Mesmo nas crises, confie em sua capacidade de se recuperar e seguir em frente. Com paciência e sabedoria, isso se tornará um hábito natural. A alma tranquila e estável pode suportar melhor os golpes da sorte adversa. Os ventos contrários, quanto mais violentos forem, com mais firmeza ela resiste. Essa citação enfatiza a ideia de Sêneca de que cultivar uma mente serena e resiliente nos torna mais capazes de enfrentar os desafios da vida sem sermos dominados pela raiva. Ele usa a metáfora dos ventos contrários para representar as adversidades inevitáveis que encontraremos. Porém, quanto mais tranquila e estável a alma, ou seja, mais resiliente emocionalmente, mais firmeza teremos para resistir aos golpes do destino sem nos abalar ou desestabilizar. A citação transmite a importância do autocontrole e fortaleza interior para encararmos as frustrações e provocações da vida de forma mais positiva e adaptativa, sem ceder à ira. 10. Não alimente rancores e ressentimentos. Carregar mágoas e ressentimentos é como tomar veneno, esperando que outra pessoa morra. A raiva prolongada só nos fere por dentro. Como aconselha Sêneca, esquecer as injúrias é o ápice da generosidade. Perdoar é libertador, mesmo quando o outro não merece. Foque sua energia em coisas positivas e no futuro, não no passado. Aceite que todos erramos, e você também quer que perdoem seus erros. Lembre-se, ninguém é perfeito. Se não podemos esquecer, ao menos possamos compreender e deixar para trás. Assim evitamos que a raiva se transforme em amargura e controle nossas vidas. Deixe os rancores para trás e siga adiante. Sua alma agradecerá. Perdoar os erros alheios é o melhor remédio para a ira. As injúrias são curadas com o esquecimento. Essa citação destaca a ideia de Sêneca de que cultivar o perdão e esquecer as ofensas que sofremos é essencial para controlar a raiva e evitar que ela se transforme em ressentimento crônico. Ao recomendar o esquecimento como remédio para curar a raiva causada por injúrias, Sêneca enfatiza a importância de não ficar remoendo mágoas do passado, focando no presente e no futuro. Deixar de lado o rancor através do perdão genuíno pode nos libertar da amargura. A citação transmite essa sabedoria de não permitir que as ações alheias controlem nossas emoções e envenenem nossa alma. Imagine que você tem um colega de trabalho que está sempre tentando tirar seu mérito e sabotar você na frente dos chefes. Isso tem gerado muita raiva e ressentimento da sua parte. Uma atitude seria sempre retrucar de forma agressiva com esse colega, entrando em conflitos constantes. Porém, isso apenas alimentaria mais raiva e desgaste emocional. Uma opção mais sábia é tentar conversar honestamente sobre essas questões com esse colega, expressando como você se sente em relação ao comportamento dele. Se ainda assim ele não mudar, foque em fazer o seu melhor trabalho, sem precisar diminuir ninguém. Lembre-se que você não pode controlar as atitudes alheias, apenas a sua reação a elas. Deixe os rancores de lado, deseje o bem e siga em frente. Cultivar compaixão também para com quem erra é um antídoto poderoso contra a raiva prolongada. Praticar o perdão e o desapego dos ressentimentos nessas situações do dia a dia é um exercício que trará mais leveza e serenidade à sua vida. 11. Tenha compaixão e paciência consigo mesmo. Lembre-se que controlar a raiva é uma jornada, não um destino. Não se cobre perfeição, tenha paciência consigo mesmo quando falhar. Como disse Sêneca, progresso moral não ocorre de uma vez por todas. Não desanime com recaídas, elas são naturais. Trate a si mesmo com a mesma compaixão que dispensaria a um amigo. Observe seus padrões sem julgamento excessivo. Cultivar autoaceitação e autocuidado o ajudará a lidar com os momentos de raiva de forma mais serena. Foque na próxima escolha sábia, não nos erros do passado. Com perseverança amorosa, você irá progredindo neste caminho de domar a ira. Acredite no seu potencial
e siga em frente. Se errarmos, não desanimemos com as quedas, mas sempre nos levantemos com o ânimo renovado e prossigamos em frente na direção certa. As quedas acontecem, o que importa é a perseverança. Essa citação transmite a ideia de Sêneca de que dominar a raiva é uma jornada contínua, com altos e baixos naturais. Ele encoraja a não desanimar com eventuais recaídas ou erros, mas encará-los com compaixão e seguir adiante. Ao aconselhar que nos levantemos das quedas com ânimo renovado, Sêneca defende uma atitude de paciência e autocuidado conosco mesmo diante das imperfeições inevitáveis. A citação enfatiza que o essencial é a perseverança, não a perfeição. Um convite à autocompaixão e resiliência nessa jornada de cultivar maior serenidade e controle perante a ira. 12. Inspire-se em exemplos virtuosos. Busque inspiração em figuras sábias que encapsulam a tranquilidade e o autocontrole que almejamos. Como disse Sêneca, a convivência com pessoas virtuosas envenena nossos defeitos. Estude os ensinamentos de mentores admirados sobre como lidar com emoções difíceis. Leia biografias de líderes pacifistas. Assista palestras edificantes. Isso nutrirá seu espírito. Cultive amizades que o encorajem a cultivar mais serenidade e compaixão. Evite aqueles que instigam seus piores impulsos. Lembre-se, somos influenciados pelo ambiente ao nosso redor. Rodeie-se, portanto, das energias e exemplos que inspiram seu melhor eu. Siga os passos de mestres da paciência